Vamos ao papo da hora do almoço. Amanhã tem jogo, amanhã o Vasco encara o Operário. Olha, todo cuidado é pouco. Inclusive a gente tem que falar, lembrar do ano passado, e ratificando do oba-oba, cuidado com isso. E também Galaxy, Matias Galaxy, lembro dele, na mira do Ajax. Andrei nos principais nomes do campeonato inglês. Todos eles Vasco brilhando, que parece que não servia para os jogadores da colônia, mas serve para outros. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar como se tivesse passado um final de semana vivendo um amor inesquecível com a sua amada, que o Vasco deu um show de gala e bateu no Fortaleza por 3-0. Lá no nosso Boa Noite do ano passado, de ontem, sempre pós-jogo é mais papo mesmo, já que treino mais regenerativo, que não participou da partida que vai a campo. Hoje deve ter um único coletivo para o jogo de amanhã contra o Operário. E depois falando no jogo contra o Operário, toda a atenção vale. O Vasco já foi eliminado dos times inexpressivos da Copa do Brasil, inclusive de Januário, por 15 de Ibraúma, 3-0. Já teve, o ano passado, passou um susto contra o Água Santa, que eliminou nos pênaltis. Então, nada de subestimar o Operário, que está na Série C do Campeonato Brasileiro, desculpe, na Série B, mas não fazendo uma boa campanha. Nós, se jogar de salto alto, achando que vai ganhar um jogo, quando bem entender, pode se complicar. Então, tem que manter um nível de padrão de atuação que teve contra o Fortaleza, que o time esteve ligado os 90 minutos. E a tendência até que o Fernando Diniz mantenha a equipe que venceu bem o Fortaleza, até porque o Felipe Coutinho está suspensando um jogo de sábado contra o Fluminense no Maracanã e deve estar presente amanhã. Então a tendência é que seja o mesmo time que vai a campo. Bom, daqui no nosso Boa Noite a gente vai fazer um resumo do dia do Vasco, inclusive falando no provável time. O Vasco tem um mal. Não quer nunca terminar um relacionamento bem com aquele ex-ativo. Foi assim, principalmente quando a atual diretoria não contratou aquele jogador. Foi assim com o Mendel, está sendo assim com o Paé, e agora o Jair. Principalmente expondo o contrato dos jogadores. Agora veio à tona que o Jair ganha 900 mil por mês. É como se fizesse para botar ódio no torcedor e deixar o jogador sem clima. Foi assim com o Mendel passando por uma fase difícil, a mãe dele já estava nas últimas. Não é fácil, perdeu uma mãe. Em vez de a diretoria, que aliás, no caso do Mendel, foi uma burrice da própria ex-parceira daqueles que contrataram o Mendel. E já estava aquela inicinho da briga com o Pedrinho, mas
e ainda foi a ex-parceira, mas já tinha articulação política. Lembro, inclusive, na vitória sobre a Vitória da Bahia por 2-1 em casa, que a atual diretora dessa puta da vida. E agora está sendo com o francês, que está sendo com o Jair, que foram também vindos por 77. Seria uma tremenda burrice se eles fizessem isso com os jogadores que vieram. Nós Augusto, aliás, eu tô queria ter confiança de vocês, que estão reclamando muito do Arsenal. No lance no segundo tempo, estava já 3-0, o Arsenal partiu sozinho, mas o Lodge estava sozinho, se ele passasse, estaria de cara com o goleiro do Fortaleza. O cara só tem 5 gols de atacante, mas só tem 5 gols na carreira. Eu queria ter a confiança que vocês estão tendo que o Lodge faria aquele gol. Seria duas vias, né? Porque se ele faz o gol, ele poderia ganhar confiança para melhorar no decorrer dos jogos. Mas se ele perde, ele ia cair uma desgraça ferrada. Ele já está sendo muito questionado, né? Teve umas atuações razoáveis contra o Cruzeiro, o Palmeiras, mas outras bizonhos, sobretudo contra o Vitória da Bahia, que quase o Barrete foi para cima dele, que ele não meteu porrada nele. Mas tinha uma vez de dois homens, né? Se o Adson tivesse passado o outro lado, a gente tem que ver o lado do Adson também. O cara fez uma lesão séria no joelho. Ele também está precisando de uma autoconfiança. E ele viu ali uma oportunidade de fazer gol, embora não foi ele chutou não com o pé forte dele. Ele é destro, chutou de esquerda. Mas ele deve ter pensado nisso. Se ele faz o gol, se consagra ali, ele ganharia autoconfiança também. Vi muito torcedores xingando o Adson, falando que o Fernando Diniz tem que encostar ele, que o Fernando Diniz tem que dar um esporro nele. O Fernando Diniz foi jogador, sabe muito bem o que acontece na cabeça do jogador quando vem esse tipo de lesão que o Adson teve. Então, eu acho que até o Fernando Diniz pode chegar e falar, olha, mostrar a imagem do jogo, mas que deixa não tem como a gente não ser TV, da hora para ver o espaço enorme no campo. Seria melhor que tivesse passado por ótimo. Eles têm fração de segundos para tomar uma decisão. Eu lembro até quando o Ronaldo estava para fazer o seu primeiro gol pelo Corinthians, né? Teve não lembro qual é o adversário que o Corinthians pegou, acho que foi contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, que o Douglas, que em vez de passar por Ronaldo, preferiu chutar, também, assim como o Arce perdeu o gol. Né? E depois, naquela época, os jornalistas ainda tinham um acesso de entrevistar o jogador quando saísse do campo. E ele falou que ele temeu que o Ronaldo tivesse impedido ali. Por isso ele preferiu chutar. O Ronaldo não ficou puto, falou que fração de segundo ele tinha que tomar uma decisão e tomou, que ele considerou melhor, né, naquele momento. A mesma coisa eu acho. Mas eu queria ter a confiança que vocês estão tendo aí na internet. Um colega deu também que o Lodge faria aquele gol. Bom, Matias Galasa está na mira do Ajax da Holanda. Os principais jogadores do Campeonato Paraguai
E agora está, é incrível que ex-ativo está brilhando em outros centros, né? Assim como o Oba-Oba, que a gente está tendo sobre. A gente tem que comemorar tudo, que é vitória, a gente é romântico por natureza, comemora-se qualquer vitória, até amistoso. Porém, um Oba-Oba, vai agora, mudou da água do vinho, vai ser campeão. Calma, muita calma nessa hora, não deixa para não decepcionar. Mas, engraçado que até nisso a gente fragmentamos, né? Viramos um Flamengo dos anos 90, que trocamos de papéis, né? Eles têm timaço, hoje a gente tem times sofríveis. Nos anos 90 a gente tinha timaço, ganhávamos tudo, e eles eram times sofríveis. Que era assim. Ganhou um jogo, agora não tem pra ninguém, deixou o time chegar, agora vai todo mundo ser devorado. Então assim, agora também. E outra coisa que ex-ativos brilham em outros centros. Assim como eles tiveram o Marcelinho Carioca, né, cria deles, foi para o Corinthians, brilhou lá no Corinthians, depois brilhou no Vasco também. Djalminha, que brilhou no Palmeiras. Entre outros jogadores. Agora, Paulo Nunes, que brilhou no Grêmio. Agora o Vasco está se mantendo, seja lá, você está de olho no Ajax da Holanda, está de olho nele. Rodrigo Santos, os principais jogadores da Premier. Alan Cruz, que não serviu para o Vasco, fez o gol agora recentemente pelo Botafogo na Libertadores. É uma coisa complicada. Não dá torcida, eu não tenho o que falar, torcida é passional. E ela está cansada de se decepcionar. Ela quer alguém que deu de pirona, alivia a dor imediatamente. Meu problema não é com a torcida, muito pelo contrário. A torcida tem levado o time nas costas. O meu problema é com a direção, que deveria entender disso. Mas voltamos à era da associação, que ano que vem a eleição, com votos, sempre vai no que a torcida quer. Fica complicado assim até para ter resultado, né? Porque a bola não entra por acaso, muitas coisas para chegar hoje, o rival da Gávea chegou hoje, é um trabalho não para muita gente. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. E também nessa segunda-feira a gente vai fazer um pós-corrida na Fórmula 1.